noite, o Destaque segue com a série de entrevistas com os vários nomes dos múltiplos setores do desenvolvimento deste país. Agora vamos conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Acompanhe comigo agora o perfil do nosso convidado. Felipe Santa Cruz Oliveira tem 49 anos e é natural do Rio de Janeiro. Filho único de Ana Lúcia e Fernando Santa Cruz, Felipe tem sangue pernambucano nas veias, já que o pai dele é natural do estado. Felipe se formou em Direito na PUC do Rio de Janeiro em 1997 e é mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Ocupou o Diretório Central dos Estudantes da PUC-Rio e tentou a carreira política, quando em 2004 disputou um mandato eletivo como vereador do Rio de Janeiro pelo PT. Ele não foi eleito e seguiu na advocacia. Santa Cruz foi eleito presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil em 2019 e permanecerá no cargo até o ano que vem. O presidente da OAB é conhecido por ser bastante ativo na rede social Twitter. Especula-se que o presidente da OAB tenha interesse em disputar as eleições 2022, concorrendo ao Senado pelo Rio de Janeiro. O Destaque recebe para uma conversa o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Que alegria revê-lo depois daquela prestigiada cerimônia de inauguração da sede da Ordem dos Advogados na cidade de Caruaru, uma referência para o interior do estado e para Pernambuco, doutor. Prazer é todo meu, estou aqui à sua disposição. Realmente foi uma inauguração inesquecível. Eu brinco que foi aquele momento que a gente sentiu que a pandemia está perto do fim, né? Pelo menos esse período de maior privação, porque as coisas voltaram a funcionar e a acontecer, que é muito importante para o país. O senhor tem tido um mandato bem propositivo à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é a sua visão diante dessa experimentação à frente de uma ordem que cria tantas expectativas, não só da categoria, dos operadores do direito, mas do Brasil, no geral, nos múltiplos segmentos? Magreni, eu tenho refletido que eu fui presidente da Ordem porque eu já estou aqui perto do final do meu mandato, falta um pouco mais de 5 meses, num tempo de guerra, né? Não foi uma gestão rotineira, né? Nós não poderíamos ter, claro, nem na pior das previsões, a perspectiva da pandemia, que foi terrível para a advocacia, para a população, para o Brasil, para o mundo. Junto com isso, tivemos um quadro que já vem no Brasil desde junho de 2013, mas tivemos, digamos assim, uma fase aguda de um quadro de crise institucional. A Ordem dos Advogados do Brasil, na sua tradição, ela tem essa dupla função, que é cuidar da advocacia, mas também ser líder da sociedade civil. Então foram meses muito difíceis, de muito trabalho, que efetivamente num período de excepcionalidade, um período muito difícil, eu acho que nós vamos ter aí que depois fazer uma avaliação desse espaço, mas eu estou muito orgulhoso do que fizemos nesse período. Diante de o chamado caldeirão que o país vivencia, o senhor, diante dessa problemática, percebe que nós estamos indo além de uma crise institucional, nós temos uma ruptura institucional no país hoje, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Não acredito que houve ruptura. O que eu tenho certeza, e basta ver o 7 de setembro recente, é que tem sim setores da população brasileira que, por razões, alguns por ambição, por falta de cultura ou de falta de compreensão, outros por uma frustração que eu compreendo, porque é um processo muito duro, o processo da nossa democracia também, é um processo muito desgastante. Esses setores não compreendem a democracia como um bem indispensável, desconhecem os valores da democracia e, sim, trabalham pela ruptura. E o atual presidente da República lida muito bem com esse setor, é um representante desse setor, muitas vezes, e isso, claro, gera um estresse da democracia,
apesar de eu acreditar que não teremos ruptura no Brasil. O que houve é digamos assim, a nossa democracia está sendo testada no seu limite de capacidade de segurar, de aguentar a pressão. Por esses seus embates do campo ideológico, da visão institucional em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, os seus opositores colocam como o presidente mais político da ordem. O senhor percebe desse jeito ou é apenas o combate da representação da instituição que o senhor representa? Eu acho que alguns fazem críticas, que aí são críticas com o intuito de apoiar efetivamente o que pensa o presidente. Acho isso legítimo, e aí levam a OAB para um debate que é antigo na Ordem dos Advogados. Qual é o papel da OAB? Há setores da advocacia que, a meu ver, equivocadamente, não compreendem que o nosso papel é além dos muros da advocacia, né? Eu digo e repito, eu não tenho qualquer intenção de ser oposição a quem quer que seja. O papel da ordem é defesa da democracia. Quando um advogado toma posse, por exemplo, num cargo, eu jurei, o meu compromisso é defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social. É o mesmo compromisso que presta com base no nosso estatuto o advogado quando ingressa no corpo da Ordem dos Advogados. Então, o meu compromisso, por exemplo, é com a tua liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, entendo que quem diverge da nossa condução, o que é absolutamente legítimo, e recebemos a divergência com naturalidade e respeito, pensa que a ordem deveria, de certa forma, se omitir desse debate público, né? Eu entendo que não, muitos, a maioria entendem que não, e que é papel da ordem dos advogados, sim, ter essa missão de defesa do Estado Democrático de Direito e do próprio ordenamento jurídico. Para os operadores de direito do Brasil, qual é a relação com a ordem, por exemplo? Sabendo-se das questões, por exemplo, presidente, respeitando-se cada regional, a ordem é vista a cada nova legislatura de um presidente atuante como Felipe Santa Cruz e tantos outros que antecederam, ela vem cumprindo, se fortalecendo a cada ciclo de uma nova gestão? Como é que a categoria, não há homogeneidade, não é? Não há visão homogênea em nenhum espaço, assim não seria um campo democrático, as pessoas podem divergir. Mas como é a visão geral da categoria para o trabalho que representa a sua gestão hoje? O senhor tem essa visão? Acredito que é cedo para fazer essa avaliação. Nós tivemos grandes vitórias na minha gestão. A maior luta nossa desde o Estatuto, que é de 1994, nós conquistamos agora, que foi a criminalização da violação das nossas prerrogativas. Eu conquistei isso à frente de um grupo grande de advogados no Congresso Nacional. Depois o presidente Jair Bolsonaro vetou esse artigo da lei, nós derrubamos o veto presidencial, tivemos vitórias para a advocacia pública, tivemos as vitórias para a cidadania. Eu vou lembrar aqui uma que é decisiva, que eu vou levar com grande orgulho para a minha vida inteira, é da OAB, a ação que garante que estados e municípios, por exemplo, que o município de Caruaru possa enfrentar a Covid, a competência concorrente de estados e municípios, foi declarada pelo Supremo no auge da pandemia, numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu pergunto quantas vidas essa ação salvou, quantas vidas essa decisão salvou, né? Eu acredito que nós já teríamos ultrapassado 1 milhão de mortos, porque a União no início, o governo federal no início da pandemia teve uma postura negacionista, afastou o ministro Mandetta, receitas de remédios que depois se provaram ineficazes, o estímulo às pessoas irem para as ruas para manter a economia ativa. Se municípios e estados não tivessem a capacidade de agir naquele momento, nós poderíamos ter uma tragédia maior ainda. Então, são vitórias importantes, mas, claro, um período muito turbulento. É claro que todos nós vivemos com muita ansiedade, essa turbulência que o país viveu, principalmente nos últimos 2 anos. O senhor percebe que o momento tem ambiente para a apresentação ou a consolidação do impeachment do presidente e por que teria esse ambiente? Que indícios seriam esses, presidente?
Olha, Magrinho, eu respeito demais quem pensa diferente, quem acha que o presidente sim já, e acho, grandes juristas assim pensam, Aires Brito, Miguel Reale, quem sou eu? Sou um advogado combativo, mas eu não, jamais me faria pouco caso da opinião desses grandes juristas, certamente sabem mais do que eu. O que eu vejo dificuldade, e aí vem da minha perspectiva e talvez do exercício do meu cargo, o país está imerso numa situação muito grave de fome, de desemprego. Eu não vejo ambiência política para o impeachment. Eu sinto a cidadania muito cansada, desgastada, as pessoas lutando para sobreviver. Desde o início da pandemia, eu digo: olha, não vejo como a discussão de um impeachment prosperar quando as pessoas estão lutando para levar um prato de comida para casa. E isso tem sido demonstrado no dia a dia. Não há o impeachment, ele é jurídico, e aí eu respeito profundamente os juristas que pensam que o presidente, sim, já cometeu crimes de responsabilidade, mas ele é, acima de tudo, uma iniciativa política. E o ambiente da política não é favorável ao impeachment. E acredito eu, que sou um democrata, o presidente foi eleito, legitimamente eleito, por 57 milhões de votos. O ideal é que o presidente submeta a sua gestão ao voto e a vontade popular prevaleça. Eu acho que é o melhor até para a nossa democracia, principalmente agora, que já estamos aí há pouco mais de um ano das eleições. Falar em fragilizar a própria democracia, nós, o senhor como um homem de militância, que tem um histórico na família dentro dessa questão, o senhor percebe que nós estamos com a democracia resguardada, fortalecida? Sempre que se fala da democracia, em algumas entrevistas, outros segmentos, fala de jovem democracia, devido ao período dos últimos, são 20 anos. O senhor vê que nossa democracia, ela está jovem, mas consistente, ou tem ameaça? Ela é jovem, ela tem disfuncionalidades, né? Talvez até disfuncionalidades que são naturais, né? O país passa por uma série de dificuldades econômicas, uma parcela enorme, Magrini, da nossa população desconhece os efeitos da democracia. É muito fácil para mim, do meu lugar na classe média, do meu lugar de universitário, de presidente de OAB, conhecer o direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão. A verdade é que aqui perto de mim, no Rio de Janeiro, numa comunidade carente, muitos desses direitos, das garantias constitucionais e dos direitos fundamentais ainda não chegaram, não foram apresentados à população. Então, é uma democracia jovem que nós estamos lutando para defender. Eu não acho que ela não mereça ser defendida ou que ela não precise de defesa. Ela precisa de defesa permanente, mas eu acredito na resiliência dessa democracia. Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Não ceda aí, voltaremos rapidinho. E estamos de volta com o Destaque, conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. No outro bloco, falávamos sobre a questão de fortalecimento da democracia, a democracia como jovem, mais fortalecida. Presidente, como falar em democracia fortalecida com um arremedo de política, a cada pleito, por exemplo, nós temos as mudanças a cada eleição, os ajustes se adequam ao que se percebe, a população percebe, que é de acordo com a necessidade do momento, mas muito mais para beneficiar os que estão no jogo do poder. Sem uma reforma política, dá para pensar em fortalecimento da democracia ou ela precisa maturar mais? Precisamos, sem dúvida. Ainda bem que você me perguntou isso. Não quero que pareça que eu estou dizendo, eu disse aqui. A população brasileira tem, com razão, frustrações profundas com o nosso processo institucional, democrático. A verdade é que não existe modelo melhor
que a democracia. Isso já está mostrado pela história da humanidade, com todas as suas imperfeições. Mas, por exemplo, esse teu ponto aí é fundamental. Quer dizer, a classe política há muito está devendo ao povo brasileiro uma reforma política séria, né? Que não sirva para perpetuar interesses ou jogos políticos. Nós precisamos de uma reforma política que aproxime. É uma crise no mundo todo, justiça seja feita, há uma crise de representação no mundo todo, mas as pessoas querem cada vez mais se sentir representadas pelos seus parlamentares, pelos seus prefeitos, pelos seus governadores, e a reforma política seria muito importante para isso, principalmente no Brasil, com mais de 30 partidos com representação no Congresso, uma fragmentação partidária muito grande e uma série de imperfeições que nós conhecemos. E a capacidade que nós temos de praticar erros. Por exemplo, eu sempre defendi que nós tínhamos que colocar freios ao financiamento privado de campanhas, mas certamente nós não queremos transformar os partidos em partidos milionários, né? Isso os partidos têm que discutir com a população, as formas alternativas a esses problemas. Também há um custo de manutenção da democracia que também é justo que se discuta com a sociedade, mas precisa de uma discussão muito mais aprofundada do que estamos fazendo até agora e com medidas mais concretas que aproximem o eleitor daquele que foi eleito. O ex-presidente Lula tem circulado pelo Brasil, esteve em Pernambuco, no Nordeste, e agora tem uma agenda programada para Minas Gerais, a previsão. E nessas andanças voltou a falar sobre controle social da mídia. Por que eu trago esse assunto? Porque estávamos falando sobre liberdade de expressão. No momento em que o que mais quer é a liberdade do pensamento, não seria um equívoco defender esse tal do controle social, que não é nova essa defesa da cartilha do Partido dos Trabalhadores? A meu ver, é um equívoco, um grave equívoco, grave equívoco. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela é a salvaguarda da democracia. Estamos vivendo isso no Brasil dos últimos anos. O próprio presidente Lula deveria reconhecer isso. Setores sérios da imprensa, uns defenderam, outros não, o seu direito de defesa. E assim é o processo da liberdade, o processo histórico. Tentar dirigir por parte do Estado o que se produz como informação à população é um projeto autoritário, não importa se de esquerda ou de direita. Tem um coeficiente autoritário nessa afirmação e nós devemos, da mesma forma que repudiamos projetos de extrema-direita que buscam este controle, também devemos repudiar os outros que buscam, sejam de centro, de esquerda. Quem trabalha por esse controle estatal, primeiro, cria um risco enorme à nossa democracia, porque quem vai dizer o que pode ou não ser publicado? E segundo, claro que está trabalhando contra a própria democracia. Acredito que é um equívoco do ex-presidente Lula afirmar isso. O presidente já está pensando, o senhor falou no outro bloco, que 5 meses, né, do seu mandato para finalizar um mandato combativo em defesa. Já imagina o futuro, ou vai descansar, vai se arrumar para 22? Porque 22 é um ano de Copa, um ano de eleição, um ano de perspectiva. O que imaginar para Felipe Santa Cruz em 22? Ou vai usar a palavra clássica, falamos em 22 e 22? Eu estou comprometido com a Ordem dos Advogados até o dia 31 de janeiro. Esse é o meu compromisso. É óbvio, eu não criminalizo a política, acho a política importante, vem um momento histórico importante para o país. Óbvio que eu tenho sido citado aqui e ali em projetos, mas essa avaliação eu vou fazer depois do mandato mesmo. Hoje, a possibilidade maior, eu te diria, é fazer o meu doutorado. Eu acabei interrompendo, eu me aproximei da ordem sendo advogado e professor. Eu parei de dar aula, eu interrompi a minha formação no mestrado, terminei o mestrado, mas não consegui fazer o doutorado por conta dos cargos de OAB. Hoje a minha tendência maior pessoal é fazer o meu doutorado. Presidente Felipe Santa Cruz, foi uma grata satisfação recebê-lo no Destaque para falarmos sobre o trabalho desenvolvido na Ordem, em defesa
dos operadores do direito, mas com uma visão ampla sobre política, sobre os destinos, sobre democracia, sobre o Brasil. Satisfação recebê-lo aqui no Destaque. Felicidade e sucesso na seus próximos 5 meses à frente também dessa entidade. Obrigado pelo convite. Um prazer poder conversar de forma mais alongada, detalhada, até para que a gente possa esclarecer muitas das nossas posições. Obrigado. Satisfação. O programa Destaque chega ao final. Sábado que vem, às 7h15 da noite, estaremos com mais uma personalidade falando sobre a importância do desenvolvimento dos múltiplos setores deste país. Um bom fim de semana, felicidades, tudo de bom.